E aí, gente? Vim falar sobre esse caso clínico de dor no quadril. O último post que eu fiz é sobre ele, então quem não viu, dá uma olhada. E eu também fiz uma enquete nos stories perguntando qual era o lado da dor do quadril dele. Então quem votou no lado direito acertou, é o lado que ele tem o sintoma, e o sintoma dele é na região anterior e um pouco medial. Então é uma dor bem próximo da parte da virilha direita. Esse caso ele é muito interessante porque ele já tem dor há mais ou menos 5 anos e os sintomas dele acentuam em movimentos como agachamento, em movimentos como corrida e também jogar futebol. Tem várias questões biomecânicas, questões de força, de mobilidade, de gesto, que tornam esse caso muito legal e que eu vim compartilhar com vocês. Essa dor dele já tem anos, ela se originou durante a prática de futebol e ele já consultou com muitos profissionais, fisioterapeuta, quiropraxista, osteopata, médico, já fez colocação de tela para controle de hernia inguinal. Tudo isso não resolveu o quadro de dor dele. Algumas amenizavam, mas dava alguns dias ou ele voltava a praticar o futebol e o sintoma retornava. Então é um caso interessante para ver aqueles pacientes que acabam circulando em muitos profissionais, mas provavelmente não foi encontrada a causa e a gente tem um ponto de vista biomecânico que eu vou trazer para vocês. E enquanto isso não for resolvido, a chance de sobrecarga mecânica naquela região articular do quadril dele, ela é maior. E tem um outro detalhe interessante que ele já fez exames de imagem, ressonância, raio-x, ecografia e nada acusa, nada aparece para ter uma relação com esse sintoma no quadril dele. Agora falando da avaliação biomec dele, a gente fez uma bateria de testes para identificar alterações que podem estar ligadas com essa sobrecarga no quadril desse paciente. Encontramos um teste de Fadir positivo, vou deixar esse teste aqui embaixo para vocês entenderem. A gente encontrou restrição de movimento e dor para a rotação interna passiva do quadril direito dele. Vou deixar o vídeo do teste rolando para também vocês olharem. E temos algumas evidências, tem um estudo legal do ano passado que eu também vou deixar aqui, que ele sugere que quando a gente junta essas duas informações, a gente consegue entender um pouco mais se realmente aquele quadril sofre de alguma alteração. No caso dele, ele não tem alteração de exame, mas os testes indicam alguma sobrecarga ou alguma alteração que talvez no exame de imagem ainda não seja visível, mas que a gente pode suspeitar e que essa questão mecânica pode influenciar diretamente. E interessantemente, ele não tem outras alterações de mobilidade. A única alteração compatível com esse sintoma dele, que a gente vai se preocupar em melhorar, é esse déficit de rotação interna do quadril. Mas questões de força estão alteradas e podem ser indicativos de tratamento que a gente tem que fazer. Então, os músculos do quadril dele, principalmente os extensores, e a musculatura da coxa, quadríceps e posterior, estão significativamente mais fracas do lado dominante dele, que é o lado direito. E é o lado que ele tem dor. Então reparem que no movimento de agachamento dele, ele tem uma elevação da pelve direita, consequentemente uma depressão da pelve esquerda e uma inclinação da coluna para o lado esquerdo. Justifica bastante ou sugere bastante que ele está desviando o peso para o lado esquerdo. É uma certa fuga e por isso que muita gente deve ter votado, né? Porque a análise entrega bem essa tendência de alteração dele. Pessoal, aqui nesse agachamento unilateral com a perna direita e com a perna esquerda, está provavelmente o grande segredo para resolver esse caso. Primeiro a gente vai ter que entender o seguinte, os testes realizados anteriormente, que ele sente dor, que é o teste de Fadir e o teste de rotação interna do quadril, são movimentos realizados em cadeia cinética aberta, ou seja, o pé não está apoiado no chão. O movimento que acontece, principalmente envolve rotação interna e adução do quadril, aproxima a cabeça do fêmur do acetábulo. E como a dor dele é anterior e um pouco medial no quadril, bem na virilha, essa dor é bem característica de quem tem alterações na articulação do quadril. Quando a gente olha esse paciente em cadeia cinética fechada, que envolve esse teste de agachamento, o pé está apoiado no chão, o movimento acentuado que ele faz é um drop da pelve quando ele está com a perna direita e temos também uma tendência de adução do quadril ou até o valgo do joelho, que é quando o joelho entra. Comparando com o lado esquerdo, é outro movimento. A gente não tem tanto drop da pelve, praticamente nenhuma tendência do joelho a entrar. E aí olhem as duas juntas nesse movimento de agachamento unilateral, como quando ele desce com a direita, esse desvio do quadril é bem mais nítido e esse desvio também do joelho é visível. Esse movimento que é em cadeia cinética fechada, pé apoiado no chão, quando a gente olha e compara com o movimento em cadeia cinética aberta, que são dos testes que eu comentei, acontece a mesma coisa. Só que quando o pé está apoiado, esse movimento de desvio da pelve, ela aproxima
o acetábulo do fêmur, associado a essa rotação, essa adução do quadril e provável valgo dinâmico do joelho, a gente faz essa aproximação de estruturas ósseas. E é analisando a corrida dele, que é um gesto fundamental para jogar futebol, mas também para confirmar alguns achados que outros testes anteriormente sugeriram, a gente tem, com o apoio da perna direita, realmente maior drop da pelve com o apoio da perna esquerda. Vou deixar a imagem dos ângulos aqui para vocês verem. Quando ele pisa com a direita e tem esse desvio do lado contrário, a gente tem uma aproximação do acetábulo com o fêmur na região medial, o que não é tão forte ou não acontece tanto quando ele apoia a perna esquerda, por ter um menor drop da pelve. Esse tipo de raciocínio ele é fundamental para a gente entender da onde que pode vir a sobrecarga mecânica que gera dor há mais ou menos 5 anos nesse paciente. Talvez enquanto a gente não controlar essa disfunção, essa sobrecarga vai continuar acontecendo. Mas lembrando que para dor crônica, que é o caso dele, não é só o ponto de vista biomecânico que é válido. Tem que olhar o contexto biopsicossocial da pessoa e entender o quanto esses outros fatores também não estão contribuindo para a manutenção do quadro de dor do paciente. Feito, gente! Eu sei que parece às vezes muita informação, mas mandem as dúvidas de vocês. Também me deem sugestões de casos que vocês tenham dor ou que algum paciente esteja passando, para eu poder ajudar também com novos vídeos. Valeu!